Aleluia. Glória a Deus por isso. Livro de Salmos, capítulo 50, o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim. Grifa aí na sua Bíblia: clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Seja um profeta na vida do seu vizinho. Diga para ele assim: vizinho, o Senhor está mandando te dizer, clame a Ele no dia da angústia. Diga: e Ele te ouvirá. Aleluia. Agora diga para esse vizinho: só não esqueça de honrar a Deus quando Ele te ouvir. Vamos orar. Senhor, nós amamos a Tua palavra. Nós amamos estar aqui na Tua presença, Jesus. Nós amamos saber que pertencemos a Ti, que somos amados por Ti, que o Senhor nos encontrou nos nossos delitos e pecados, que o Senhor nos trouxe para perto quando estávamos longe. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor estabeleceu um novo e vivo caminho pelo qual podemos nos achegar a Deus. Obrigado, porque agora nós não precisamos do intermédio de um sacerdote oferecendo sacrifício de animais, porque Jesus é o sumo sacerdote, o bispo da nossa alma. Espírito Santo de Deus, a minha oração nesse momento é que a Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que é poderosa, ela possa encontrar um repouso no coração dos Teus filhos nessa noite. No nome poderoso de Jesus, quem diz amém? O tema da palavra é: clame ao Senhor. O salmista nos ensina, inspirado por Deus, a clamar o Senhor no dia da aflição, no dia da angústia, e o Senhor irá nos ouvir. Mas ele também nos dá um conselho. O salmista diz que quando o Senhor nos ouvir, quando o Senhor responder a nosso clamor, o salmista diz: então honre. É o Senhor falando por meio do salmista. Então o Senhor diz: me honre. Quando a tua oração for ouvida, me honre. Quando o teu clamor for respondido, me honre. E aqui eu quero abrir um parêntese para deixar uma chave poderosa. A melhor maneira de honrarmos a Deus quando Ele nos ouve é testemunhando, contando das maravilhas de Deus para tantos quanto pudermos. Então você quer honrar a Deus? A tua oração foi ouvida, o teu clamor foi ouvido, então testemunhe. Porque é o que o salmista nos ensina: quando Deus ouvir sua oração, testemunhe. Honre a Deus. Agora, eu vim aqui nessa noite da parte do Espírito, mesmo cansado, irmão. Eu estou muito cansado, você não tem ideia. Eu estou à beira de uma exaustão física, de tão cansado,
porque foi muito puxado o seminário. Mas eu vim aqui da parte do Espírito, e vou aqui reunir minhas últimas forças para entregar essa mensagem para você. Porque eu vim te lembrar que os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor. Eu vim te lembrar que tuas orações não estão esquecidas. Eu vim te lembrar que Deus está esperando de cada um de nós um clamor. Deus está esperando de cada um de nós um desespero. Deus está esperando de cada um de nós algo que chame a atenção dEle. Por vezes nas Escrituras nós encontramos Jesus admirado com a fé de algumas pessoas. Nós encontramos nas Escrituras certa vez Jesus dizendo: eu nunca vi tamanha fé, eu nunca vi uma fé tão grande. Por vezes nós encontramos Jesus dizendo: vai, seja feito conforme a tua fé. Você está livre, vai na tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por vezes nós vamos encontrar essa expressão nas Escrituras. Então eu vim te lembrar: ponha a tua fé em movimento, ponha a tua fé em exercício. Sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Nós estamos desaprendendo a clamar. E nada contra os recursos que nós temos hoje, irmãos, não me entenda mal, por favor. Nada contra a acessibilidade que nós temos hoje, tudo na palma da mão. Hoje até medicamento você pode comprar e eles entregam por delivery. Comida você pede no iFood e eles entregam na sua casa. Se precisa de uma orientação médica, os médicos agora, não todos, mas alguns, eles entregam, eles passam o WhatsApp. E às vezes você vai lá e o médico responde, ele te orienta: faz isso, toma isso, por 7 dias faz desse jeito, assim, faz exames, tal. Se precisa, eles passam até a requisição em PDF. Repito, nada contra, irmãos. Glória a Deus pela vida dos nossos médicos aqui da igreja. Eu queria que vocês aplaudissem todos aqueles que são dessa área aqui na igreja. Aplauda a vida desses irmãos, amém? Mas eu estou usando esse exemplo apenas como uma ilustração para nós. Porque eu fico pensando naqueles irmãos do passado que não tinham esse acesso, essa tecnologia. Aqueles irmãos que estão lá na ilha, nas ilhas do Marajó. Aqueles irmãos que estão em lugares longínquos e que não têm acesso à saúde, medicamentos, estão desamparados por aquilo que nós estamos amparados. É que na maioria das vezes o recurso que eles têm é a oração. E que na maioria das vezes o recurso que eles têm é o clamor a Deus. Por favor, você é inteligente. Você sabe que eu não estou desprezando, irmãos, os recursos que nós temos, até porque são benéficos. Mas eu estou ilustrando a você e querendo te dizer o seguinte: antes de tudo, antes de mais nada, ore. Porque nós estamos buscando toda ajuda possível externa, mas não estamos buscando na oração. Existe um sistema orquestrado, organizado, para que a igreja pare de clamar. Nós devemos sim buscar na ajuda médica, na medicina, na psicologia, enfim, todas as ciências nós precisamos sim. Mas não esqueça, não perca de vista que antes de tudo isso, ore. Antigamente, quando a gente sentia uma dor de cabeça, a gente colocava a mão na fronte.
Senhor, eu repreendo essa dor de cabeça agora. Eu me recuso a permanecer com essa dor. Ela não me pertence. Eu só estou ilustrando para você. Veja se eu não estou falando a verdade. Hoje, quando nós sentimos uma dor de cabeça, nós procuramos um medicamento, porque todo mundo tem em casa uma cestinha, uma farmáciazinha. E até é contraindicado a automedicação. Não podemos fazer isso, é errado. Mas nós fazemos. Mas que fique registrado que é errado. Então nós nos automedicamos. Eu vou tomar aqui um Doflex, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. E nós não oramos. Eu vim aqui lembrar você, igreja. Eu quero te dizer, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Deus ainda responde oração. E isso que vos falo não é um problema da nossa geração. É um problema de muitos anos, milênios atrás. Porque o profeta Isaías, no capítulo 64 e o versículo 7, usado por Deus, o profeta disse: não há ninguém que clame pelo meu nome. Eu vou repetir a parte A do versículo: não há ninguém que clame pelo meu nome. Então o problema não está em Deus, e que por vezes nós erroneamente abrimos nossa boca para dizer: Deus não está ouvindo minhas orações, Deus esqueceu da minha oração, Deus não está atento. Eu quero te dizer, Deus está atento às tuas orações. Eu vi essa frase na casa de profeta e me chamou muita atenção. Porque lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, o Senhor disse a Abraão, Ele disse: Abraão, a tua descendência, ela será cativa por 400 anos. Mas depois desse cativeiro eu vou libertá-los. E eu vou castigar a nação pelo qual os oprimi. Só que quando você chega em Êxodo, a Bíblia diz que eles foram cativos por 430 anos. Deus mentiu. Deus não sabe mais contar. Deus desaprendeu a matemática. Deus sofreu de amnésia. Não. Então o que aconteceu, pastor Bruno Garreto? Eles não estavam clamando. Porque se você ler em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23 até o versículo 25, diz que eles clamaram. Depois de 430 anos, eles clamaram. E quando eles clamaram, prontamente o Senhor ouviu o clamor daquele povo e enviou um libertador chamado Moisés. Agora pense comigo. Quantas promessas estão atrasadas porque nos falta clamor, nos falta acessar esse ambiente da oração e do clamor, nos falta acessar o recurso sobrenatural que nos está disponível. Mas nós estamos apelando para o nosso gerente do banco. A gente vai no gerente do banco: ô meu amigo, providencia aí um empréstimo para mim, porque a coisa está feia. Mas não sabemos mais dobrar os joelhos e: Senhor, o trem ficou complicado. Ah, Senhor, eu preciso de socorro dos céus. E Ele vai enviar o socorro dos céus. Eu lembro de um dia que eu estava num momento de aperto,
algumas situações aconteceram. Eu precisava levar a pastora para fazer um exame lá em São Luís. Não tinha recurso. Eu disse para ela: nós vamos. Mas como que nós vamos? Não temos dinheiro nesse momento. Falei: nós vamos. Deus vai prover. Coloquei a pastora Ana Paula dentro do carro. Passei o dinheiro do combustível no cartão de crédito. E eu orei: Senhor, eu estou indo por fé. Responda-me. Eu disse: Deus, eu não vou contar para ninguém, eu não vou falar para ninguém, é algo meu e teu. Eu não falei nem para minha esposa, eu disse: apenas vamos. Por vezes ela me chama de maluco, e eu sou mesmo, mas eu ando por fé. Irmãos, quando nós entramos na cidade de São Luís, que eu cheguei na casa da minha sogra, uma pessoa me liga. Ela disse: pastor Bruno, Deus está aqui me incomodando tremendamente. Por favor, me dê o número da sua conta, porque eu preciso enviar uma oferta agora. E aquela pessoa, usada por Deus e pelo Espírito de Deus, enviou a oferta que nós precisávamos para fazer todos os exames e tudo que tínhamos que fazer lá em São Luís. Mas a quem eu recorri primeiro, irmãos? A Deus. Eu não pedi a ninguém, eu pedi a Deus. Eu me movi em fé. Eu não tinha nem dinheiro naquele dia, eu não tinha dinheiro nem para combustível. Vocês acham que o pastor também não passa por esses momentos assim? Passa, irmão, passa. E naquele dia eu não tinha dinheiro nem para combustível, mas eu dei um passo. Eu disse: Deus, eu estou indo, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo. Era algo entre meu coração e Deus. E Deus respondeu. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Desde o Antigo Testamento que o Senhor nos ensina. Você vai encontrar vários textos no Antigo Testamento, o Senhor nos ensinando a clamar a Ele. O texto clássico é Jeremias 33 e o verso 3. Não põe na tela ainda não, não põe na tela. Quem conhece Jeremias 33, 3? Cita para mim aí. Jeremias 33, 3 você conhece. Você pode não conhecer a referência, mas você conhece o texto. Que texto é esse? Temos dois crentes entre nós, aleluia. Brincadeira, irmãos. O que o texto diz? Põe na tela agora, Mateus, para todo mundo ler junto. E nós vamos ler juntos agora. Vamos lá? Põe na tela para mim. Aleluia. Então nós vamos ter um sistema, irmão, que vai ser The Flash. Vai apertar o botão, um negócio vai aparecer. Quem concorda comigo diz amém. Nós vamos ter um sistema aí. O texto diz assim, ó: clama a mim. O que o texto diz? O que o texto diz? O que o texto diz? E eu clama a mim, e eu responderei. Ei, Deus te trouxe nesse culto para você ouvir isso. Eu posso encerrar a mensagem aqui agora, porque Deus te trouxe nesse culto para você ouvir isso. Clame a Ele. Do mais profundo do teu ser, clame ao Senhor. Ele tem segredos profundos. Ele tem lindas coisas profundas e poderosas para revelar àqueles que clamam. Mas eu quero lembrar você do texto que lemos agora há pouco, em Isaías 60, quando Deus usou o profeta para dizer: mas não há quem clame. Isaías 64, verso 7. Então eu quero que você saia desse culto hoje disposto a clamar a Deus. Você está vendo as coisas acontecerem na tua família, e eu sinto da parte do Espírito, impelido pelo Espírito, tem pessoas aqui que estão vendo Satanás tripudiar dentro da sua casa e não estão fazendo nada. O Senhor te diz nessa noite: clame a mim.
Tem pessoas que estão só observando aquilo que está acontecendo no seu entorno, e elas não estão fazendo nada. O Senhor te diz: clame a mim. Não é hora de observar, é hora de clamar. É hora de levantar do sono e clamar. É hora de despertar, irmãos, sacudir a poeira e clamar. Levanta-te e clame ao Senhor. É uma noite para você voltar a bater na porta de Deus até que ela se abra. É uma noite para você dizer: eu me recuso permanecer nessa situação, eu me recuso permanecer nesse estado, eu me recuso permanecer nesse furacão. Eu me levanto e clamo ao Senhor. Depois você lê em casa Jonas capítulo 1, do 1 até o 6, você vai ler em casa. Você sabe que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas pegou um barco, pagou sua passagem e foi em direção a Tarso, fugindo da presença de Deus. Você conhece a história. Eles mal começaram a viagem, a navegar, Deus levantou uma tempestade, um vento forte. É interessante esse relato bíblico. Sabe o que Jonas fez? Foi dormir. O que Jonas fez? Foi dormir. O texto diz que os marinheiros, escuta isso. O texto diz que os marinheiros começaram a clamar. Cada um começou a clamar o seu Deus. E todos começaram a clamar, até que o capitão, diga comigo, capitão. Não, diga capitão. Até que o capitão do navio percebeu que tinha alguém dormindo. E é interessante o relato bíblico, você lê depois em casa. O capitão do barco: ei Jonas, ei, acorda, clama ao teu Deus. Nós estamos clamando por nossos aqui, não resolveu não. Faz hora, Jonas, que a gente grita. Faz hora, Jonas. Aqui eu estou parafraseando para você, gente. Permita-me, me dê essa liberdade. Jonas, faz hora que nós estamos clamando e o nosso Deus não está ouvindo. Ei, amigo, será que tu podia despertar desse sono? Clama a teu Deus. Quem sabe o teu Deus vai ter misericórdia de nós. Ei, deixa eu dizer com você, acorda. Ei, irmão, dá uma chacoalhada assim carinhosamente do vizinho do teu lado, até ele acordar, e diga assim: vizinho, acorda, clame ao teu Deus. Talvez tenham pessoas à tua volta, irmão, um primo, um parente, um pai, uma mãe. Tem alguém do teu lado que já clamou, já fez de tudo, já fez pacto, voto, benzimento, já fez tudo que podia, mas está esperando que você clame a Deus, e o teu clamor vai mudar situações. Ei, parece que eu estou numa igreja tradicional hoje, irmão. Se é para Deus, aplaude pelo amor de Jesus Cristo. Tem alguém esperando só que você se levante. Tem alguém esperando só que você faça alguma coisa. Tem alguém esperando que você haja. Mas tem gente dormindo. O Espírito fala com você nessa noite, você está dormindo. Desperta do teu sono. Acorda do teu sono. E volte a clamar o Senhor, porque os ouvidos dele estão atentos.
O Senhor hoje me levanta aqui na sua vida como um capitão do navio, batendo na tua porta e dizendo: ei, acorda e clame a Deus. Você precisa de uma intervenção divina. Você quer a receita? Clame a Deus. Se está precisando que Deus faça algo que ninguém mais pode fazer, não tem outra alternativa, não tem outra maneira. Você quer a receita? Clame a Deus. Em Lucas capítulo 18, esse texto eu quero ler com vocês. Lucas 18, a partir do verso 1. Vamos ler na NVI. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele alguns momentos? O que está escrito aí? Que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando nós devemos clamar, irmãos? O texto diz: dia e noite. Volta lá o texto. Jesus está ensinando seus discípulos a clamar, e Jesus nos ensina: clame dia e noite. Então, aqui está o segredo. Eu não sei pelo que você deve voltar a clamar, irmão. Ô vizinho, você está aqui pela primeira vez nesse culto hoje. Eu não sei qual deve ser o objetivo da sua oração e do seu clamor. Talvez você já orou por tanto tempo e desistiu de orar, parou de orar. Eu quero incentivar você novamente. Eu quero ser como aquele capitão na vida de Jonas. Ei, desperta do sono e clame ao teu Deus. Ah, pastor, eu já não tenho mais fé. Ah, pastor, eu já não tenho mais esperança. Então você vai clamar como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumente a minha fé, aumente a minha esperança, a minha expectativa. Não pare de buscar a cura e o milagre que você tanto precisa. Eu indico para vocês um livro. O título do livro é Oração Incansável. O autor é Bob Sorge. Eu quero indicar esse livro para você. Se você precisa de algo, faça como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Só não deixe de clamar. E alguém vai dizer assim: para, como disseram para Bartimeu, você está incomodando o mestre, para. E a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto, e a multidão comprimia e dizia: para, você está incomodando o mestre. E ele gritava cada vez mais alto. Então vão ter circunstâncias que vão te apertar, vão te espremer, para que você pare de clamar. A mensagem de Deus para nós hoje, irmãos, é que voltemos a clamar. Pare de correr de um lado para o outro e volte a clamar. Pare de buscar em outras alternativas e volte a clamar. Pare de correr, volte a clamar. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Mas tem um contraponto, tem o outro lado da moeda. E qual é? Lembra aquela ocasião em que o povo estava acampado à beira do mar, Mar Vermelho? Atrás estava Faraó, à frente o Mar Vermelho, e eles estavam acampados. E o povo foi a Moisés reclamar, e Moisés foi a Deus. Olha a resposta de Deus: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que mas tem horas que não é para clamar, irmão, tem hora que é para agir. Você já orou? Você já buscou Deus? Então tem horas que é para agir. O problema é não clamar e querer agir na força do braço. Outra coisa muito diferente é clamar, suplicar, levantar-se e agir, ter atitude, postura, fazer alguma coisa. Então, se você já clamou, você já suplicou, você já implorou nos pés do Senhor, afinal de contas, clamar é gritar, clamar é fazer um barulho, clamar é chamar a atenção de Deus. Você já fez tudo isso? Então Deus está olhando lá do céu dizendo: por que clamas a mim, Bruno Garreto? Te vira, faz alguma coisa, corre atrás. Então tem esse contraponto, mas se converge no entendimento de que em ambas as situações, primeiro clame, primeiro busque de Deus uma alternativa, primeiro busque em Deus uma resposta. E quando você entender, levante-se e tome atitude. Tenha uma postura. Lá em Êxodo capítulo 15, já estou encerrando. Em Êxodo capítulo 15, versículo 25, tem uma história interessante. Põe na tela para mim, Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus 15, versículo 25 diz assim: Moisés clamou. É Êxodo. Mateus é o teu nome, filho. Mateus é o nome dele. É Êxodo 15, 25. Tem uma história interessante. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova.
Depois de atravessar o Mar Vermelho, eles caminharam por 3 dias. Eles não encontraram água. Então imagina 3 dias. Hoje, pela ciência, pela medicina, a gente entende o risco, o quão prejudicial é, e pode levar à morte. Então o que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor. E o que Deus disse para Moisés? O que Deus mostrou? Um arbusto. Moisés usa esse arbusto, joga nas águas, as águas são purificadas, e o que era amargo se tornou doce. Mas o que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor. Ah, pastor, você não sabe da situação lá de casa, como está amargo, como está difícil. Ah, pastor, você não sabe as dores que eu tenho passado. Clame ao Senhor, Ele vai trazer uma instrução para o teu coração. Nessa história de Moisés, nesse relato de Moisés, foi um arbusto. Na sua vida eu não sei qual será a instrução, mas sabe, eu quero encerrar essa mensagem te dizendo: o clamor deve fazer parte da sua vida diária, constantemente. Nunca será demasiado o clamor. Peque pelo excesso em clamar a Deus, mas não peque pela falta do clamor. E nesse culto hoje, eu entreguei a mensagem que eu tinha que entregar, apenas para despertar o teu coração, que é preciso clamar a Deus novamente. Tem uma história interessante no livro de Gênesis. Gênesis 41 e o versículo 55. Quando houve fome na terra do Egito, naturalmente os egípcios clamaram a Faraó, porque os egípcios tinham seus deuses e Faraó era uma representação dos seus deuses. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Nós não temos uma representação de um Deus, nós adoramos ao único Deus, vivo e verdadeiro. Nós não adoramos a uma imagem projetada por homens. Nós não adoramos a uma tipologia. Nós não adoramos a uma figura. Nós adoramos ao único Deus vivo e verdadeiro. E eu vou repetir o que eu falei domingo passado. Todo deserto é uma oportunidade para o nome desse Deus ser glorificado. Toda circunstância é uma oportunidade para o nome desse Deus ser glorificado. Então deixa eu te dizer uma verdade. Deus te trouxe aqui para que você entenda que Ele está com saudades do teu clamor. Ele está com saudade dos teus votos. Ele está com saudade dos teus compromissos. Ele está com saudade de te ouvir clamar na madrugada. Qual foi a última vez que você levantou na madrugada para orar? E há quem diga que a fila na madrugada é menor. Nossos irmãos pentecostais que gostam disso. Mas o salmista nos ensina a buscar o Senhor na madrugada. A palavra nos ensina a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, dia e noite, noite
e dia. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. E no tempo certo Ele vai te responder. Mas você pode dizer para mim: pastor, não é o meu problema, pastor, porque eu tenho clamado a Deus dia e noite. Então clamor não é o meu problema. Então deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, clame segundo a vontade de Deus, porque a palavra nos ensina que se orarmos segundo a vontade dEle, Ele irá nos responder. E a segunda coisa que eu te digo para encerrarmos: espere um pouco mais. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. As tuas orações estão sendo depositadas no cálice, diz o livro de Apocalipse. E quando esse cálice completar a sua medida, então Deus vai enviar a resposta. Talvez o cálice da tua oração não se completou, não chegou à medida. Então a minha palavra para você, com muito amor e carinho: continue batendo na porta, como Jesus nos ensinou no Evangelho de Lucas. Continue batendo a porta até que ela se abra. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Meu ministério de louvor já pode subir. E nós vamos fazer uma atividade prática. Talvez você estava esperando um culto de fogo, de fight. Quando Deus quer, Ele faz. Domingo passado foi assim. Mas hoje é um domingo para nós voltarmos à essência. E nós vamos fazer algo prático nesse culto para encerrarmos. Você vai trazer à memória algo pelo qual você já deixou de clamar há muito tempo. E você vai voltar a clamar. E você vai voltar a clamar hoje. Eu quero que você traga a memória agora nesse culto algo pelo qual você já deixou de clamar. Você desistiu de orar. Deus te trouxe aqui para lembrar você que os ouvidos dele estão atentos ao clamor. E ele diz mais: meus ouvidos estão atentos ao clamor que será feito nessa casa de oração. Então feche teus olhos. Traz a memória agora pelo menos um fato, uma situação em que você deixou de clamar.